Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do nosso quinto seminário NEPER sobre sustentabilidade nas cadeias de pequenos ruminantes. Hoje teremos uma palestra sobre sustentabilidade na ovinocultura com o zootecnista e professor da UDESC Chapecó, William de Souza Filho. Passarei algumas informações antes do início para vocês, como a chamada ficará disponível durante a palestra. É preciso colocar o nome completo nas notas compartilhadas que ficam no canto superior esquerdo da tela para poderem ser gerados os certificados. Os certificados eles serão emitidos até o dia 20 de dezembro. Se tiverem perguntas durante a palestra, é só colocarem no chat e ao final o palestrante irá responder. Lembro a todos de nos seguirem nas nossas redes sociais, no Instagram, @neperures, e no Facebook, Neperures, para sempre ficarem por dentro das nossas publicações, eventos, novidades. Passo a palavra agora para a moderadora Melanie, que seguirá com o evento. Desejo uma boa palestra para vocês, um bom evento e um bom proveito a todos. Boa noite a todos. Então, me chamo Melanie, sou bolsista de inovação tecnológica do Grupo NEPER. Eu vou seguir, então, como moderadora, aqui auxiliando o William. Perguntas, vocês podem ir escrevendo no chat, ao final eu vou ler todas e passar para ele, no final da palestra. Então, lembrando, então, assinem nas notas compartilhadas para a emissão do certificado. William, muito obrigada pela sua presença, então, hoje conosco. E, então, vou passar a palavra para você iniciar a sua apresentação. Obrigada a todos. Obrigado, Melanie. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, ao grupo de pesquisa, em nome também do professor Paulo, do nosso grupo de pesquisa de Ecologia do Pastejo, o convite da professora Verônica. Muito obrigado pela lembrança. Bom, eu me chamo William, como eu já fui apresentado, eu sou zootecnista, eu sou filho de produtores rurais. Eu atuei no início da minha carreira científica com bubalinos, e depois, por acaso do destino ou não, eu vim parar no GEPEP, desde 2013, então já tem 7 anos que eu estou na região sul do país, trabalhando. Eu comecei trabalhando com balanço de carbono dentro de sistemas integrados, mas nesse meio tempo eu pude acompanhar algumas pesquisas com ovinos, eu colaborei na escrita de alguns artigos relacionados a esses temas, e eu acredito que é por essa trajetória que eu estou aqui hoje, em convite da professora, por aliar um pouco da sustentabilidade, do que vem o meu trabalho com ruminantes, e agora tentar colocar isso um pouco no cenário da ovinocultura. Tá? Antes de começar, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é a Aliança CIPA. Tá? A Aliança CIPA é um grande guarda-chuva, que foi criado com diversas universidades do Brasil, são 4 universidades, tá? E dentro dessas universidades a gente pode fomentar pesquisa, ir atrás de editais, captar recursos, e sair um pouco da burocracia que a gente tem para executar esses projetos. Então, assim, baseado em preceitos de intensificação sustentável, que através do uso de tecnologias com baixo impacto ambiental, tecnologias mais sustentáveis, a Aliança CIPA ela vem para unir esses grupos de pesquisa, a gente se fortalece, e a gente consegue competir brigando por editais, fazendo parcerias público-privadas também, e tem sido muito boa a experiência. Hoje eu trabalho dentro do departamento de sustentabilidade da Aliança, com os projetos de carbono. A Josiane, que é a minha colega que está aí, eu não consigo ver quem está mais na sala, porque eu estou com a apresentação aqui na tela. A Josiane também trabalha comigo nessa carteira de projetos que estão relacionados aos créditos de carbono, que é o que eu vou tentar amarrar no final da nossa conversa, e eu espero que vocês aproveitem o momento. Então, para começar falando da importância dessa região, da região do Rio da Prata,
né, que é toda essa região aqui com 700 mil quilômetros, né, de área, e ela vai desde o extremo sul do Brasil até o centro da Argentina, né, ele pega todo o bioma pampa brasileiro, né, com as cidades de Buenos Aires, com os distritos, né, de Buenos Aires, Córdoba, e é um dos ecossistemas de pastagens mais importantes das Américas, né? E esses ecossistemas, por terem essa diversidade, né, geográfica, eles têm também uma diversidade de plantas, né? De plantas que compõem essa vegetação. Então, todos esses fatores, né, todos esses fatores ambientais, eles fazem com que exista, né, a coexistência desses recursos, dessas pastagens, com a pecuária ao longo de mais de 4 séculos. Né? E isso vem garantindo a prestação de serviços ecossistêmicos fundamentais, né, para a nossa região. E, assim, serviços ecossistêmicos não é só a provisão de alimentos. Né? A gente está falando aqui também de conservação da biodiversidade, da purificação e regulação dos recursos hídricos, né, do controle da erosão do solo, e também o consumo de carne à base de pastagens, que eu vou colocar para vocês qual que é a importância disso, né, dentro do cenário mundial. Então, só que está travando um pouco, desculpa, foi. Então, surge esse mapa, né, que é o que mostra o potencial produtivo. Né, isso aqui é a faixa, não sei se vocês acompanham o meu mouse, é a faixa de produção de biomassa, tá, de biomassa primária, produção vegetal. A gente tem a produção vegetal como a produção primária e a produção fim, né, que seria a produção animal, ou para carne, leite, ou enfim, seria a produção secundária. Então, a gente tem o Brasil no spot, né, do que pode ser produzido em termos de produção vegetal. A gente tem a faca e o queijo na mão, né, para produzir. No entanto, né, nesse ecossistema que a gente tem, nesses ecossistemas naturais de pastagem que a gente pode fornecer para esses ovinos, surge, né, em competição uma agricultura baseada em insumos, né, principalmente monocultivo de culturas, como o monocultivo da soja ou do milho, em grãos em geral, né, e isso entra em choque, né, com esses sistemas de baixo custo, esses sistemas que vêm sendo perpetuados há mais de 400 anos, entra em choque porque, de um lado, você tem um alto emprego de recursos, de capital, com alto retorno, né, com alto retorno também de capital, e do outro lado você tem um potencial aquém do que você pode entregar dentro desses sistemas naturais de pastagem. Nesse sentido, né, a gente tem, já que a gente está falando aqui de uma pecuária, né, de uma pecuária que eu falo, né, da produção de ovinos baseada, né, em pastagens, que é isso que eu quero tentar fomentar aqui, a gente tem todo o campo, né, pronto para produzir. Então, aqui, né, esse gráfico, ele mostra, com base nos dados da Nova Zelândia, né, que hoje é um dos países que mais tem contribuição de pastagem na dieta, né, o valor do custo total relativo de você fornecer, de você ter pastagem na dieta em relação ao custo total da alimentação. Então, assim, todos os outros países, né, que têm mais confinamento, todos os outros países, eles têm um custo de 2 a 3 vezes maior se a gente compara com a Nova Zelândia ou com a Austrália. Então, só de largada, e é por isso que o mercado internacional todo fica de olho no Brasil, né? Só de largada, a gente tem um baixo custo de produção, né? Se a gente baseia essa produção em um manejo sustentável desses recursos, a gente consegue, né, atingir índices zootécnicos excelentes, né, e ao mesmo tempo que a gente consegue diminuir esse custo, a gente também pode mitigar, né, efeitos ambientais. Então, a gente tem aqui, né, em sistemas de produção de leite,
quando a gente faz análise do ciclo de vida, né, baseado dentro e fora, né, da porteira, a gente tem a silagem e o concentrado emitindo muito mais, né, em sistemas baseados a pasto. Por quê? Porque quando a gente vai levar em consideração essas emissões, a gente não está levando em consideração todo aquele maquinário que é envolvido na produção desses grãos. Então, na produção de soja, de milho, você tem a produção ali nos tratos, né, culturais e também no transporte, emitindo CO2. E no pasto, aquela produção ela é mais in loco, ela é mais direcionada, né? Então, você tem uma emissão menor, sem contar que, ao mesmo tempo que o efeito da desfolha, o efeito do pastejo, você consegue fazer com que essa folha, para ela realizar fotossíntese, ela precisa, né, retirar essa molécula de CO2, então ela consegue sequestrar esse carbono. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma baixa emissão nos ecossistemas de pastagem, né, se a gente analisa o ciclo de vida, não só a emissão dos animais, a gente analisa a figura como um todo, e, ao mesmo tempo, a gente ainda consegue sequestrar muito mais, porque esses animais eles estão realizando esse processo de desfolha, né, que consegue incorporar carbono para o solo, aumentando esses estoques de carbono nesses ecossistemas. Então, continuando. Um outro ponto que é muito importante, né, dentro desses ecossistemas forrageiros é que a gente está utilizando um alimento que ele não compete, né, com a alimentação humana. Então, existem diversos grãos, diversos resíduos, né, que se a gente fornece para o animal, a gente pode estar deixando de produzir para o ser humano, né, em um planeta que a gente precisa cada vez produzir mais alimentos, né, com baixa emissão. Essa figura aqui é só para mostrar para vocês um mecanismo que a gente tem aqui no grupo, né, para avaliar as emissões dos animais em pastejo, né? A gente sabe que o processo de degradação da fibra ele gera metano, né? Então a gente fez diversos estudos para avaliar qual seria o melhor manejo dessas pastagens, que a gente conseguisse mitigar essas emissões, né, através apenas do ajuste do manejo. Então é muito importante, né, dentro de um cenário que a gente tem hoje cerca de 18 bilhões de animais, né? Não falando só de ovinos, mas falando de ruminantes, enfim, de monogástricos, a gente tem cerca de 18 bilhões de animais. Desses 18 bilhões, eles produzem cerca de 18% de toda a caloria que a gente precisa, né? Caloria global. E 34% de todo o consumo de proteína. Então, existe uma importância muito grande, né, na produção. A gente não pode simplesmente deixar de parar, deixar de produzir animais para consumo. A gente pode sim reduzir isso, né, mas a gente não pode deixar de uma hora para outra de produzir, porque a gente precisa buscar meios, né, buscar outras formas de produzir alimentos, mas sem que a gente seja tão drástico nessa troca. Além do que, os animais eles fornecem, né, fornecem aminoácidos essenciais que a gente não encontra nas plantas e outras tantas provisões de serviços ecossistêmicos que eu já mencionei aqui. Então, agora a gente entrando num pouco do foco, né, da nossa palestra, depois dessa introdução talvez um pouco grande, né, qual que seria os limitantes para dar certo aqui hoje na região sul? Porque a gente tem ecossistemas naturais com várias biodiversidade de florística, né, com plantas C3, com alta digestibilidade, plantas C4 que podem produzir muita matéria seca, né? Então, por que não tem dado certo a produção de ovinos na nossa região? O que tem impactado a sustentabilidade desse sistema produtivo, né? E é um pouco da pergunta que eu jogo também para a audiência, né? Que vocês podem também depois refletir um pouco sobre isso, né? E assim, eu levantei alguns aspectos que eu julgo, né, importantes da gente discutir, né? Um deles é a topografia da região, é uma topografia que ela pode, em alguns casos, prejudicar, né? Mas principalmente ali na região sul, eu conheço muito pouco, né, a fronteira sul, mas eu sei que na região de fronteira, e eu vou mostrar para vocês também um pouco depois do rebanho, a gente não tem tantos problemas, né, comparados à região
de Vacaria, enfim, eu esqueci o nome daquela região. Se alguém puder me lembrar depois, por favor. A gente tem outros problemas, tá? Então é um pouco do que eu vou falar para vocês. Existem diversos entraves, né, que são às vezes atrelados a questões geográficas, a questões de mercado, tá? E a questões ambientais. E é um pouco do que eu quero levantar para vocês, para que a gente depois reflita, né, e possa tentar otimizar esses sistemas de alguma forma. Eu acho que o objetivo da palestra hoje é esse. Trazer esses pontos para que a gente possa discutir depois em grupo. Tá? Então, além da topografia, né, no Rio Grande do Sul, enfim, toda a região sul, eu estou falando de toda a região do Rio da Prata, além de toda essa topografia, ela pode trazer, ela pode ser prejudicial, né, no manejo desses animais, porque pode afetar a questão dos cascos, enfim, e do rendimento, da produção. Tem também a questão, e aí o meu chefe, né, o professor Paulo Carvalho, tem também a questão da produção de matéria seca, né, ao longo do ano, né, porque a gente tem sazonalidades, a gente sabe, né, se a gente pega toda essa região do Rio da Prata, do Nordeste da região ao Sudeste, a gente vai reduzindo de 1.800 milímetros de chuva para 400 milímetros. Então, existe uma grande variabilidade, né, hídrica. Então, isso tudo afeta, né, a produção primária, que eu falei para vocês lá no início, que é a produção vegetal. Então, se a gente afeta a produção primária, a gente também vai estar afetando a produção secundária. Tá? E a melhor forma da gente conseguir evitar esse prejuízo é a gente otimizando o manejo, né? O manejo dos animais e principalmente, não só o manejo, mas a gente otimizando o nosso conhecimento. Como que a gente pode empregar o conhecimento, né, para fugir desses problemas que eles são naturais em qualquer tipo de produção. Então, existem, né, algumas condições limitantes, né, que a gente tem que levantar. A gente sabe que o efetivo, né, de ovinos, depois eu vou fazer uma foto aqui para o Rio Grande do Sul. Eu estou em Santa Catarina, mas é como se eu estivesse no Rio Grande do Sul. Depois eu vou fazer uma foto, né, no Rio Grande do Sul, para que vocês vejam que foi um pouco mais forte essa diminuição do rebanho. Tá? Então, devem existir alguns fatores que estão fazendo com que esses produtores desistam, né, de produzir. Tá? Então, também é um outro aspecto que a gente pode levantar aqui entre a gente. Então, hoje o rebanho ele aumentou, né, de caprinos, ele aumentou cerca... Isso aqui são dados do Censo Agropecuário, do nosso último, né, porque a gente não teve... A gente tem censo agropecuário acho que a cada 2 anos, tá? E o censo global a gente tem a cada 4 anos. Mas a gente não teve 2019 por questões políticas, né, e nem 2021 por conta da pandemia, e parece que saiu recurso para a gente fazer o nosso próximo censo. Tá? Mas esses dados, eles são extremamente importantes para a gente ver o que está acontecendo e tirar a temperatura do que está acontecendo dentro desses sistemas. Então, existe um aumento, né, da produção de caprinos e uma diminuição da produção de ovinos, né, se a gente pensa no cenário brasileiro. Tá? Aqui são os principais municípios, né, da região sul, principalmente na fronteira, né, os municípios que mais produzem aqui ovinos, né, e aqui caprinos, tá? Os efetivos aqui, principalmente no estado do Ceará, né? E é só para mostrar para vocês a questão geográfica de onde eles estão, onde está esse maior rebanho, tá? Aqui eu fiz uma fotografia da questão do Rio Grande do Sul, né, que enquanto o Brasil teve uma redução de 2%, né, o Rio Grande do Sul teve uma variação de 20%, né, reduziu cerca de 20% nesse último censo agropecuário. Tá? Então, pode estar acontecendo alguma coisa, né? A gente sabe que existe uma questão cultural, né, do produtor de ovinos, que ele trabalha, geralmente, o produtor que tem gado de corte, ele tem aquele gado, né, que anda ali para matar ao longo do ano, enfim. E tem também os produtores que são especificamente, que têm as suas cabanas de ovinos, né, que fazem essa atividade. Tá? Agora, um dado que é muito interessante desse censo é que, mesmo havendo uma redução de 21%, a comercialização aumentou cerca de 2%. Então, ela se manteve estável, né, nesses últimos
nesses últimos 11 anos. Então, alguma coisa está querendo dizer para a gente que, assim, por mais que esse rebanho ele tenha sido reduzido, esse mercado, ele é um mercado que a gente fala que é um mercado que ele nunca esfria, né? Ele está sempre ali, ele existe, né? Então, por mais que a gente tenha condições limitantes, né, de infraestrutura, de mercado, de logística, né, essa comercialização ela ainda existe, tá? Então, agora eu vou falar para vocês, eu vou fazer uma viagem, né? Eu fiz parte do meu doutorado na França, tá? E eu tive a oportunidade, depois, de conhecer um pesquisador chamado Vincent Tenard, né? Que trabalha um pouco com a autonomia, né, de pequenos produtores. Então, eu queria trazer para vocês um pouco dessa lógica, tá? Do que seria autonomia, tá? E um pouco desses conceitos para a gente trabalhar aqui também durante a palestra, tá? Então, o Vincent, ele trabalhou na região de Roquefort, tá? Para quem não conhece, esse queijo Roquefort é um queijo azul, que a gente chama, né? E ele é um queijo de ovelha, um queijo extremamente famoso, né, no mundo todo. E a gente sabe, né, que dentre os países da América, da União Europeia, a França é o país que mais recebe subsídios de todos os países da União Europeia, tá? Esses subsídios agrícolas, eles são muito importantes, porque se você tem algum evento, algum extremo climático, esse produtor ele tem todo um seguro, né, por trás disso. Além da questão de preço de mercado, não tem flutuação. Os preços do mercado, desde 1992, eles são tabelados, né? Então, os produtores eles não têm problema com flutuação. Mas, mesmo assim, na pesquisa, né, dentro do maior centro de pesquisa, eles estão tentando avaliar quais formas você pode aumentar a autonomia desse produtor. E eu explico para vocês o que seria, né, a autonomia. Esse trabalho, ele avaliou nessa região de Roquefort, né, alguns grupos de agricultores que estavam aumentando o fornecimento de pastagens, né, na dieta das ovelhas para reduzir o custo, né, o custo com alimentação, e aumentar a eficiência dessas propriedades. Então, esse projeto ele começou para analisar sistemas inovadores, né, de como você gerir esses recursos. Então, ele dividiu esses 27 agricultores, né, em diferentes práticas de manejo, o desempenho zootécnico das diferentes propriedades, para tentar rastrear quais seriam os principais modelos de produção. E ele dividiu esses modelos de produção em 4 principais, que seria na duração e do período de ordenha, né, na suplementação do rebanho, na diversidade da utilização desses recursos, né, e no aproveitamento desses ganhos genéticos, através de cruzamentos. Então, essas práticas, né, que foram identificadas na seleção desses grupos, eles fizeram uma análise, né, para saber quais eram as principais formas, né, deles produzirem, e essas práticas elas estão vinculadas a princípios agroecológicos, né, a princípios do compromisso desses produtores em produzir, né, de forma autossuficiente, né, de tentar utilizar de forma mais autônoma possível, né, os recursos que possuem na propriedade e aumentar a eficiência econômica do sistema, tá? Então, esse estudo ele foi muito importante, né? Ele está sendo ainda desenvolvido porque a gente consegue detectar, né, dentro de um grupo de produtores quais seriam as práticas, né, de sucesso que esses produtores estão fazendo para que você consiga diminuir a dependência, né, dos recursos externos, enfim, utilização de fertilizantes ou qualquer outro tipo de recurso externo e melhorar a autonomia desses produtores. Então, aqui só um ponto relacionado à utilização de recursos, né, a utilização de feno. Então, ele avaliou qual seria o efeito, né, de você aumentar a pastagem nessas propriedades, o que isso gera de efeito cascata, né, e também a questão da utilização do manejo dos dejetos, da utilização de recursos hídricos. Isso tudo foi avaliado nesse estudo. Tá? Se o grupo de pesquisa depois quiser, a gente pode deixar
o paper, né, também no link para vocês verem, tá? E além disso, né, que foi avaliado, o sistema, né, um sistema mais agroecológico, ele é baseado na mobilização, né, de uma série de recursos, tá, que estão mais ou menos localizados naquele entorno. Tá? Eu tive a oportunidade de fazer isso aí na região do Vale do Taquari, então a gente viu como os produtores, querendo intuitivamente, eles se organizam da mesma forma. Né? Então existe um trabalho do Titonel, que é um pesquisador hoje que mora na Holanda, que fala que existem soluções locais para problemas globais. Né? Então, é muito importante a gente conhecer o que esses produtores fazem, né, para melhorar, porque, querendo ou não, o produtor está sempre querendo melhorar a autonomia, né, diminuir essas entradas externas. Né? Então, existem várias formas. O produtor brasileiro é muito criativo. Né? Existem várias formas de você produzir, né, com diferentes combinações de recursos. Então, é basicamente essa a mensagem que eu queria passar em relação à autonomia. Então, como eu vinha falando, né, o Brasil ele pode ser um mar, né, de oportunidades, né, e o Rio Grande do Sul, por ser um estado, né, localizado no subtrópico, ele ainda é um dos poucos lugares, né, que pode ter pasto quase o ano todo, né, enfim, com pastagens perenes, pastagens anuais e até mesmo campo nativo. Desculpa o barulho. Então, existem algumas dicas, né, que a gente pode tirar o melhor proveito, né, desse pasto, oferecendo estruturas ideais para o consumo, que é o que eu vou falar um pouco também durante a nossa palestra. A gente sabe que a gente pode fornecer uma colher vazia, né, se a gente dá um pasto mal manejado, né, ou a gente pode oferecer um prato cheio, né, para cada vez que o animal vai fazer aquele sítio de refeição. Então, isso tudo passa pelo manejo, né, e o principal descritor, né, a principal atributo que a gente faz para conseguir medir, né, qual que seria essa estrutura da pastagem é a altura. Então, a variável que está relacionada à estrutura do pasto é a altura. E para cada pasto, a gente tem uma altura diferente de entrada e uma altura diferente de saída. Tá? Então, o objetivo do manejador, né, é sempre fornecer folha verde, né, folha verde de abundância, porque é aí que vai se encontrar a maior quantidade de nutrientes, né, nitrogênio, reduzir essa razão, né, essa razão CN, né, para que você tenha uma maior proporção de nitrogênio em relação a carbono. Isso melhora todas as questões, né, do ambiente ruminal dos animais, você favorece toda a digestibilidade e otimiza, né, o tempo que esses animais gastam consumindo. Tá? E um pouco dessa estratégia, né, como que a gente sabe qual que seria a melhor altura de manejo, a gente vem trabalhando, né, e eu não sei se os meus amigos estão na plateia aí, esse é o Angel e o Anderson, né, são dois colegas nossos, né, hoje pós-docs do grupo, que trabalharam com a técnica do grid. Né? O que seria a técnica do grid? O grid, ele acompanha o animal, né, em cada momento, né, do que ele vai estar agindo. Então, ele monta uma grade de bocados. A gente tem uma pergunta que a gente quer responder e a gente consegue, né, através desses códigos de bocados, a gente consegue tentar responder essa pergunta. Aí, no caso, por exemplo, vocês estão vendo que os animais estão com um aparato, né, de coleta de metano. Então, provavelmente, esse grid ele devia estar direcionado para saber o que o animal consome que pode estar influenciando nas emissões dele. Então, não é fácil esse processo e depois eu não sei se eles estão aí, mas não é fácil, mas eles conseguem, né, ficar muito próximo ao animal, conseguem classificar cada ato, né, de pastejo, depois eles conseguem até decompor qual que seria a ingestão desses animais ao longo do dia. Tá? Então, continuando,
Aqui começam os resultados, né, dos nossos trabalhos, tá? Então, a gente avaliou, isso aqui foi o trabalho do Angel, né? Avaliou a questão do rotatino, né, que seria o manejo com uma baixa intensidade, né, e uma alta frequência, né, versus um manejo com uma alta intensidade, que seria o rotativo, né, e uma baixa frequência. Então, ele avaliou indicadores de consumo, indicadores sanguíneos de nutrição, né, e ele viu que os animais em rotatino, eles comeram... e só para, como eu falei para vocês, a altura, né, que é um descritor da estrutura, a altura de entrada era 19 centímetros por rotatino e de saída era 12, né? Isso denota 40% do rebaixamento, né? E do rotativo a entrada era 27 e rebaixava mais, né? Rebaixava até 7 centímetros. Ou seja, você começa a acessar estruturas mais fibrosas, né? Quando você vai mais rente ao solo. Então, houve diferenças, né, em indicadores de consumo, com essa diferença no extrato superior do que os animais consumiram. E um resultado importante é que também teve diferença na questão de indicadores sanguíneos, né, de estresse. Então, o rotatino, além dele otimizar o desempenho do animal, ele também melhorou atributos relacionados ao estresse desses animais. Então, ele também está relacionado ao bem-estar, né, desses animais no consumo. Opa. Então, existe um outro método, né, que a gente está trabalhando também no nosso grupo para otimizar a sustentabilidade desses sistemas, que é o Farm Design. Nada mais é do que a gente mapear esses recursos, né, pensando naquela questão, né, da autonomia, da gente fazer o planejamento como se fosse um grande arquiteto, né, fazer o planejamento espaço-temporal de como vai ser utilizado esse recurso, e otimizar ele da melhor forma possível. Então, a gente tem um ano que a gente pode designar uma pastagem perene e produzir essa pastagem, perenizar ela. Um outro ano a gente pode fazer uma pastagem anual com semeaduras, enfim, de verão, inverno. A gente pode fazer também integração, né, desses sistemas entre pecuária e lavoura, e por aí vai. Existe uma série, uma infinidade de pontas de quebra-cabeça que a gente pode montar a partir do cenário que chega para o produtor. E falando um pouco, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né, essas são fotos que vão sair no nosso próximo artigo, agora que está em fase de correção, né, é tentar trazer um pouco, né, dos ovinos dentro da integração lavoura-pecuária. Essas são fotos de Bagé e Cachoeira, tá, com oliveiras e pêssego, eu acho, e que mostra a integração, né, desses animais dentro de sistemas arbustivos, né, que você consegue otimizar, né, recursos, consegue melhorar o conforto animal, consegue diversificar a renda do produtor, né, porque combina diferentes entradas, né. Então, essa combinação, né, de animais e vegetação em diferentes escalas, elas fazem com que esses ecossistemas eles se sustentem, né, na região, porque você consegue perenizar esses ecossistemas porque você tem diversificação de renda, né? Então, você sofre menos se você tem um evento extremo, né? Se você tem uma diminuição do preço da carne, você pode direcionar a sua atividade mais para uma outra questão que pode ser, aí, no caso, a produção de oliveiras, ou enfim. É uma forma de você diversificar a renda e diminuir a vulnerabilidade desses produtores. Aqui já são resultados também lá do ILPzinho, do experimento do ILPzinho, né, antigo, que mostram que a integração, né, lavoura-pecuária faz com que a gente diminua as saídas, né, de nutrientes quando a gente coloca os animais nesses ecossistemas, tá? Então, a gente otimiza, né, a utilização desses recursos, de todos esses nutrientes, né, porque a partir do momento que a gente exporta, né, nutrientes pelos grãos, né, pela soja e pelo milho, né, isso aqui é um experimento que você tem soja em um ano, soja no verão,
você entra com os animais no inverno e depois você vem com uma cultura de milho no verão subsequente. Então a gente viu, né, a gente não, né, o Lucas Aquino, viu que você consegue diminuir essas saídas, né, colocando o animal. O animal a gente diz que ele funciona como um grande tampão, né, porque ele impede essa saída de nutrientes, né, porque ele exporta muito pouco, o animal ele recicla muito mais, porque ele é um ser que está ali produzindo, dejetando, enfim, ele está reciclando os nutrientes, e você exporta muito menos se você compara, né, com a produção de grãos. E se você exporta menos, esses nutrientes eles ficam ali no solo, né, eles são reciclados, e a partir do momento, em experimentos, principalmente experimentos de longa duração, você começa a perceber que você pode reduzir as entradas externas, né? Então essa é mais uma forma da gente aumentar a autonomia desses produtores, né? Com a integração você chega em um certo patamar que você consegue reduzir as entradas externas de fertilizantes, enfim, e obter os mesmos resultados se você colocasse quantidades acima do que precisaria. Então, esse aqui é um outro trabalho que trabalha com diferentes ofertas, né, de forragem. Né? A oferta de forragem, a quantidade de forragem por peso vivo. Né? Então, ele trabalhou diferentes ofertas, né? Uma oferta mais leniente e uma oferta maior, né, de forragem. Então, ele viu que os animais com uma oferta maior, eles produziram, teve maior produção, né, de matéria verde, né, de massa primária, e você consegue reduzir, né, essas saídas via a produção de carbono. Então, você aumenta os resíduos, né, das pastagens, você consegue ciclar muito mais e você também aumenta os estoques de carbono, o acúmulo de carbono e nitrogênio nesses sistemas. Eu sei que é muita informação, mas eu só quero passar para vocês que se a gente tem conhecimento, a gente consegue melhorar pontos de sustentabilidade dentro da produção desses sistemas. Eu só estou fazendo uma chuva, né, de conceitos aqui para que vocês vejam que existem diversas formas da gente melhorar a sustentabilidade desses ecossistemas. Então, a outra delas, né, e aqui esse trabalho dessa argentina, né, da Virgílio, que ela viu diferentes métodos de pastoreio, né? Ela mapeou esses métodos de pastoreio. Então, existem diferentes formas de você manejar o pasto, né? Mas a gente já viu em diversos estudos que a forma ela não é tão importante quanto a carga animal, quanto o resíduo de pastejo que você deixa. Então, é muito melhor você fazer pastejos mais lenientes, né? Com rebaixamento até 40%, que é o conceito do rotatino, né, para que você permita esse rebrote mais vigoroso e, ao mesmo tempo, você tenha o máximo da taxa de consumo desses animais. Então, você alia o animal e o vegetal, né? Não é só uma visão animal. Então, o mais importante não é o método, em sim a carga animal que você coloca dentro desses recursos. Tá? Então, de diversas formas, aqui é bom, né, para quem está começando no manejo de pastagens, ler esse trabalho, porque ele consegue pontuar um a um o que seria cada um desses tipos de métodos de pastoreio. Aqui um pouco do esquema, né, do pastoreio contínuo, como é que funciona. Essas áreas elas são dimensionadas. Né? A gente tem uma falsa ideia de que o pastoreio contínuo ele é mais extensivo. Né? Talvez ele seja mais difícil de você fazer o ajuste de carga, mas se bem manejado, você consegue ter alturas, né? Por exemplo, esses animais, quando chegam, eles pastejam aqui. Quando eles chegam nessa mesma região aqui, essa altura ela já está numa altura ótima para que eles façam esse novo sítio, né, de alimentação. Então, isso tudo pode ser feito através de cálculos, de planejamento, né, do recurso. Então, isso tudo pode ser definido pelo manejador, né? Então, tem o pastoreio contínuo, que esses animais eles permanecem naquela área, não tem períodos de descanso, né? Eles não saem do piquete. A área ela tem um período de descanso que é dentro ali daquele espaço, né? Mas os animais eles não saem para essa área ela sofra um descanso. Já o pastoreio rotativo, essas áreas elas possuem, né, períodos de ocupação e períodos de descanso. Tá? E também tem que ser feito todo o planejamento para saber o número de piquetes, o tempo de permanência, né, que pode variar
devido a atributos ambientais. Então, a principal ferramenta para você avaliar se essa estrutura ela está boa ou não para ser trocada a faixa é medir a altura, é acompanhar a altura no dia a dia. Então, aqui, mais um resultado, né, do nosso grupo, que fala que a intensidade de pastejo, né, uma intensidade mais moderada ou baixa, ela melhora, né, a sucessão, né, por ressemeadura natural. Então, você consegue, se você faz uma carga animal mais baixa, você consegue melhorar também o estabelecimento dessa pastagem no ano sequente, né, com uma ressemeadura natural. Aqui é só para mostrar para vocês, eu não achei nenhum vídeo com ovinos, tá? Mas é só para mostrar para vocês qual que é o impacto, né, da gente fornecer uma boa estrutura de pastagem, né? O animal ele funciona como uma grande máquina, tá? E provavelmente vai estar sem áudio. Que ele está ali, ele otimiza o máximo de tempo possível, né, para desferir aquele bocado. Ele trabalha como uma máquina, né, porque essa estrutura para ele é ótima, né, ele rebaixa mais ou menos entre 40% e 50%, né, de profundidade, e ele vai ali como se fosse uma máquina de colheita, né, como se fosse uma colhedora de forragem mesmo. Então, isso tudo que está baseado no manejo, né, dessas pastagens. Outro dado importante, né, do Savian também, que é o nosso, acho que o maior publicador do grupo, né, ele avaliou a questão também das emissões, né, de óxido nitroso. O óxido nitroso ele é responsável, né, pelo aquecimento global, né, ele é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, tá? Então ele avaliou tanto o óxido nitroso quanto o metano nas fezes. E ele viu que realmente, né, por animal, porque esses dados eles estão muito relacionados à produtividade, né, por animal essas emissões elas eram maiores, né? Mas quando foi avaliado a excreção por área, esses dados eles foram bem inferiores, né, cerca de 30 a 40% se a gente avaliou por área, né? Porque essa área ela foi melhor utilizada, né? Esse sistema ele foi melhor utilizado se a gente compara um rotatino, né, com uma altura ótima de entrada e saída, com o rotativo tradicional. Então, houve uma melhora nesse fator de emissão, né, de 0,11% para 0,03%, tá? De 0,03 para 0,11%. Então, basicamente, o pastoreio rotatino é fornecer o melhor da estrutura, né, e saber que cada tempo que esse animal perde é dinheiro, né? Então, a gente fornecer o melhor dessa estrutura de pasto para que você otimize, né, essa ingestão de forragem por unidade de tempo. Enfim, depois de toda essa chuva, né, de conceitos, e eu já vou finalizar, por que é tão importante, né, a gente conhecer essas práticas mais sustentáveis, né, que a gente consegue melhorar a autonomia do produtor, a gente consegue otimizar esses sistemas e a gente consegue melhorar a sustentabilidade, né, dessa cadeia ovino-cultura, que a gente sabe que ela deve estar sendo ameaçada, né, porque, querendo ou não, esse rebanho ele vem sendo reduzido, né, ao longo desses últimos 10 anos. Então, uma das alternativas que a gente encontrou, né, dentro do nosso grupo, da Aliança, é tentar trabalhar com os mercados de crédito, né? Já que a gente não tem subsídio do governo, como a França tem, ou como os países europeus, os Estados Unidos e todo o resto do mundo tem, a gente está tentando ver oportunidades de mercado, né, que a gente possa monetizar esses produtores de alguma forma, né? Então, o produtor que faça uma prática sustentável e gere créditos de carbono, e eu não sei se vocês sabem o que seria um crédito de carbono. Um crédito de carbono, ele tem um valor, né? Ele é uma commodity, ele tem um valor no mercado internacional. Para cada tonelada de CO2 que você remove do meio ambiente, você gera um crédito de carbono. E esse crédito hoje ele está valendo cerca de $18. Certo? Então, para cada crédito, esse produtor ele pode ser monetizado, né?
já existem empresas que têm entrado em contato com a gente, enfim, a gente já fez alguns projetos, né? E isso é o que a gente quer fomentar, né, dentro da cadeia, não só da ovinocultura, mas também na cadeia de todos os sistemas produtivos. Então, eu vou falar um pouco só do que seria essa legislação, né? Hoje, a gente não tem ainda o mercado regulado, né, no Brasil, ele ainda não está... O Brasil ele assinou esse ano, né, mas ainda não está vigente. A gente ainda precisa passar por algumas leis, né, internas, mas o Brasil ele já vai começar a participar desse mercado, né? O que seria um mercado regulado? Os países de desenvolvimento eles precisam cumprir metas, né, para reduzir as suas emissões. E os celeiros, né, os grandes geradores de crédito, e isso está todo mundo olhando para cá, vai ser o Brasil, né? Porque hoje o Brasil ele tem muito que melhorar no manejo das pastagens, enfim, ele pode gerar muito créditos. Hoje existe uma estimativa que o Brasil ele pode gerar anualmente cerca de 50 bilhões, né, de toneladas remover cerca de 50 bilhões de toneladas de CO2 do meio ambiente. Então, a partir do momento que a gente tiver esse mercado internacional regulado, a gente vai conseguir fazer uma movimentação muito maior na cadeia, né, para que esses produtores eles possam, a partir do momento que eles façam um manejo mais sustentável desses recursos, eles possam receber por isso também, né? Então, esse mercado regulado ele começou no Protocolo de Kyoto, em 97, em 2015 alguns países entraram, né? E agora, em 2021, a maioria dos países assinaram esse acordo, né? O Brasil ele quer reduzir até 50%, né, em 2035, né? E cada país ele foi fornecendo a sua meta diferente. Só que hoje a gente já existe, né, um mercado regulado, né, um mercado voluntário, né, e quem é que trabalha com esse mercado voluntário? Os grandes players, né, desse mercado são as empresas, né? As próprias empresas elas fomentam que esses produtores eles pratiquem, né, uma agricultura mais conservacionista, né? Aí você tem esses produtores gerando crédito, esses créditos eles são auditados, né, eles são gerados e essas empresas elas são detentoras desse crédito porque elas compram dos produtores, né, ou elas também podem financiar, enfim, sei lá, uma política de reforma de pastagem, que eu vou falar também para vocês um pouco do projeto que eu participei com a Syngenta. Tá? Então, existem diversas formas que você pode ajudar o produtor, né, a gerar esses créditos. Tá? Então, isso aqui, o mercado voluntário ele já existe. Eu não sei se vocês já pediram iFood recentemente. A Latam ela já está saindo com neutra, né? Quando você pede um iFood, você já sai neutro, né, de emissão. Então, existem várias formas dessas empresas limparem o nome delas, né, em relação às emissões. Então, existem diversas metodologias aceitas, né, nesse mercado voluntário. Você precisa colocar esses projetos, né, dentro dessas metodologias, né, para que elas sejam aceitas, validadas, né, e para que esse produtor ele tenha esse crédito auditado no final, para saber quanto que realmente ele produziu. Então, sendo bem simplista de como funciona, né, esse produtor ele vai ter um baseline, né, no tempo zero do projeto, né, e quando a gente implementa um projeto, né, esse projeto ele tem que ter esse termo que está aqui no slide, que é o termo de adicionalidade. Tá? O que seria adicionalidade? Pode ser qualquer uma das práticas que eu coloquei aqui, né? A questão do rotatino, do manejo ótimo, né, de pastagem, pode ser a integração lavoura-pecuária. Existem diversas formas que você pode comprovar a adicionalidade. Né? O que seria? Que para que o projeto ele seja elegível, né, ele deve comprovar a redução dessas emissões de forma adicional ao que ocorreria se não houvesse essa prática. Tá? Então, existem diversas formas e hoje no Brasil a gente só tem 7 projetos, né, relacionados à pecuária, fermentação e manejo, 7 projetos que geram créditos de carbono. Então, a gente tem muito que crescer, né? A gente pode conversar aqui depois que eu encerrar a palestra, a gente tem muito que pode melhorar dentro desse mercado voluntário de créditos. Então, aqui é só um pouco da produção científica, né, que pode vir trazer um pouco da questão da adicionalidade, tá? Nossos trabalhos que vêm sendo publicados, que a gente sabe que o manejo da pastagem pode reduzir as emissões, não só de ovinos, mas também bovinos, enfim, diversas espécies.
né? Existem várias formas de a gente otimizar esses recursos, né? E assim, eu não estou querendo fazer o papel de salvem as baleias ou papel de bonzinho. Na realidade, o que a gente quer é gerar créditos para esses produtores, né, para que eles tenham uma entrada outra, né, de recursos dentro do seu bolso, né? Porque se a gente for trabalhar só com preço de venda, né, de carne ou venda de leite, a gente sabe que existe muita flutuação de mercado e nem toda produção tem capital de giro, né, para se manter dentro da produção. Então, apenas um case, né, que eu trabalhei, que foi o projeto da Syngenta, né, no Cerrado. A gente fez o estudo de viabilidade econômica dessa região, né, para ver para apoiar, né, a Syngenta hoje é uma empresa chinesa, né, então ela está nos países desenvolvidos que precisam reduzir as suas emissões, né, então ela decidiu apoiar a conversão de pastagens degradadas, né, no Cerrado em pastagens produtivas, né, acompanhado por essa ONG, né, que é a The Nature Conservancy. Então, existe uma série, né, de passos que a gente tem que fazer com esses produtores. A gente precisa mexer com a comunidade, a gente precisa movimentar a comunidade, saber o que eles querem, né? Não é só você chegar e implementar um projeto, existe todo um preparo, né, de terreno. Enfim, a gente fez todo o estudo de viabilidade econômica e social do projeto, né? Esse projeto ainda está em desenvolvimento, ele vai durar 3 anos. E a ideia da Syngenta é gerar 1 milhão de créditos, né, de pagar por 1 milhão de créditos para esses produtores, né, e conseguir movimentar esse mercado, né, de alguma forma. Então, são cerca de 3 mil produtores que vão ser assistidos, né? Existem outras iniciativas com a Agoro, da Yara, todas essas grandes empresas de fertilizantes que emitem muito, né, porque fertilizante a gente são derivados do petróleo, eles emitem bastante, né, fertilizantes, sementes, enfim, que é o caso da Syngenta. Então, todas essas empresas elas têm uma preocupação em querer limpar o nome delas, né? Então, existe essa preocupação que já vem começando, né, aos poucos, é incipiente, né, mas a gente precisa falar disso com a comunidade, né, e a gente precisa levar isso para que o público veja que já existem algumas iniciativas novas. Tá? Então, só para finalizar, né, que a participação do Brasil nesse mercado voluntário ele é relevante, né, mas ele tem muito potencial ainda hoje. Né, então, eu quis trazer um pouco de todos os conceitos, né, que a gente tem dentro do nosso grupo, que podem melhorar a sustentabilidade não só da cadeia, né, de ovinos, mas, enfim, como um todo. Né? Então, existem formas da gente tornar esse mercado pujante. Né? Então, com a adoção de metas de compensação, né, por parte de empresas privadas, né, elas precisam bater essas metas, então elas vão atrás do produtor rural, né, para que gere créditos, para que elas sejam detentoras desses créditos. Né, e elas também podem especular esse crédito também no mercado de ações e ganhar dinheiro da mesma forma. E acho que já falei demais, mas já estou finalizando, desculpa. E com o potencial de crescimento, né, do mercado, o protagonismo dos padrões internacionais eles devem ser citados, né, para acompanhar esse mesmo ritmo. Então, toda essa metodologia, né, não é tão simples. Existe uma metodologia de referência para que você tenha a geração de créditos para que eles possam ser auditados no fim. Né? Então, existem metodologias internacionais, não é uma questão tão simples. Tá? A gente está estudando isso ainda, a gente está mergulhado nessas questões de crédito de carbono, né? Mas ainda é difícil. Claro, existem empresas que vêm atrás da gente, mas a gente está começando aos poucos. Tá? E esses créditos eles podem ajudar o Brasil a atingir, né, as suas metas, né, dentro do setor público. Né? Isso pode aumentar também políticas climáticas, né, nacionais, como foi lá atrás, né, do ABC em 2015, né, e a quantidade de projetos que têm a capacidade de novos projetos que têm a capacidade de gerar mais créditos. Né? Isso pode melhorar muito a vida do produtor, né, se for feito de uma forma que chegue para ele de uma forma que o produtor ele gere esse crédito, né, mas que ele não tenha uma penalização também na sua produtividade. Então, todos esses trabalhos que eu passei para vocês, né, de melhorias ambientais, de melhorias
de autonomia desse produtor, ou se você otimiza esses recursos, mas você não tem penalidades em questões de produtivas. Tá? Então, isso é uma quebra de um paradigma, né? Porque existe um grande paradigma que para cada aumento, né, da produtividade a gente tem um declínio ambiental. Então, a gente está tentando otimizar isso, né, melhorar as questões ambientais, mas sem prejudicar a produtividade. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a todos vocês pela presença, né, e obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar um pouco sobre o que eu gosto de fazer. Era isso. Obrigada, William. Deixa eu retomar aqui com a minha câmera. Muito obrigada, então, pela palestra. Tu consegue nos enxergar? Sim, agora sim. Tá. Tu prefere que a gente coloque uma outra imagem? Ou vai permanecer com a tua apresentação? Tá certo. Bom, então, já de antemão agradeço a sua participação à palestra. E agora eu vou passar as perguntas que foram vindo aqui pelo chat. A primeira é minha mesma. Eu fui colocando também questões ao longo da palestra só para não me perder depois. Então, a primeira pergunta: de quais formas estão sendo disseminadas as informações de manejo, por exemplo, de melhores alturas de pasto para os produtores? Como isso está sendo repassado? Tá. A gente tem, né, o site da Aliança CIPA. Né? Esse site ele tem esses momentos Você Sabia. A gente também trabalha em todas as redes sociais. Né? A gente não tem feito muito dias de campo, mas a gente fazia dias de campo em todos os experimentos de longa duração, que a gente conversava com esses produtores e o que é mais legal, assim, a gente não era o protagonista do dia de campo, né? Quem ia apresentar o dia de campo era o próprio produtor. Ele pegava aquela tecnologia, aplicava e ele mesmo passava para os outros produtores, né, para os seus colegas, como que era difícil, né? Porque não é fácil você implementar isso numa propriedade. Então, assim, eu acredito que em questões de a gente tem que melhorar muito. A gente não é a Embrapa, né? A Embrapa dá show em marketing, mas a gente tem pelo menos passado essas informações de forma correta para os produtores, né? Enfim, nas nossas redes sociais. É sempre bom também deixar claro que essas redes sociais de grupos científicos, né, são informações confiáveis, foram estudadas, né, antes de serem postadas, para que os produtores se sintam à vontade de checar as redes sociais e confiem naquelas informações. Então, eu sei que tem alguns produtores assistindo a gente já para deixar esse aviso. Exatamente, e assim, a nossa chefia ela não deixa a gente publicar nada se não tem um embasamento científico, né? Se isso já não foi testado, enfim, com todos os preceitos científicos, a gente não publica nada empírico. A única coisa que a gente publica empírico é no dia 1º de abril, que a gente fala do Anone, que faz a piadinha do Anone, mas é a única coisa, o resto é tudo real. Isso é verdade. Então, a próxima pergunta é da Rafaela Castro. Além dos manejos adotados, quais outras estratégias vêm sendo estudadas para mitigar os gases? Por exemplo, genética, animais adaptados, outras pastagens? Então, basicamente, o que a gente tem avaliado é a questão da estrutura, né? De como a gente mexendo com a estrutura, a gente está mexendo nos componentes, né? na razão carbono-nitrogênio, né? Então, basicamente, a gente tem trabalhado com isso. A gente começa de uma forma mais reducionista e depois a gente vai aumentando essas hipóteses, né? Isso vai gerando novas hipóteses, tá? Mas basicamente a gente trabalhou com as espécies ovinos e bovinos, né? Aqui na região sul, no Paraná, em outros experimentos, né? Com diferentes arranjos, né? De tratamentos, para verificar não só a questão das emissões dos animais, mas também todo o balanço de carbono nesses arranjos, né? Porque a gente trabalha, em alguns casos, a gente trabalha com sistemas integrados, né? Então, para ver se existe, né? Se realmente existe esse balanço negativo das emissões nesses sistemas. Entendido. A próxima pergunta também é minha, que eu fui anotando. Por ser uma produção geralmente extensiva ou semi-extensiva, pode-se afirmar que, comparado a outras cadeias produtivas, que a ovinocultura tem grande capacidade produtiva, aliada também a uma boa sustentabilidade?
Com certeza, com certeza. É o que eu tentei trazer aqui hoje, né? A gente tem várias formas, né? Enfim, de colocar aqui para vocês que a gente pode otimizar essa utilização de recursos, né? Eu acho que o que falta, talvez, é um start, é um incentivo, né? Porque a gente vê, e eu não tô fazendo juízo, né? Mas a gente vê que existe, talvez, uma dificuldade, né, de organização, de repente, não só na comunidade da Ovino, mas, enfim, nas comunidades em si, né, dos produtores deles se organizarem, né, e conseguirem levar para frente essas técnicas que eles mesmos fazem também nas suas propriedades e com certeza existem várias formas, né, dentro da ovinocultura que podem ser exitosas, né? Existem várias formas de produzir que elas podem ser exitosas. Bom, então temos outra pergunta da Rafaela. O pastejo é feito apenas sob pastagem ou é utilizado uma área com campo nativo? Eu não sei se vocês lembram da figura do farm design, né? Geralmente, toda propriedade, principalmente propriedade na região centro-sul, a gente tem sempre uma área de campo nativo, né, para os animais. Então, assim, depende do arranjo da propriedade, tá? Existem propriedades que elas só têm pasto cultivado, mas existem propriedades que elas também só têm campo nativo, né? Mas o que eu quis trazer aqui, Rafaela, é que se a gente otimiza o manejo dessas pastagens naturais, né, a gente consegue perenizar elas, né, esses ecossistemas naturais, e a gente consegue preservar a biodiversidade, né, sem penalizar a produtividade desses animais. Então, o correto hoje é a gente otimizar esses sistemas, né, porque eles estão em choque com a produção de monocultivos, né, baseadas em alta quantidade de insumos. Não sei se eu respondi. Entendido. Eu vou pegar o gancho, então, da pergunta da Rafaela. Então, quando se diz, por exemplo, teria nesses manejos campo nativo melhorado que falam, não é, como que eu digo, não é ou só pastagem implementada ou só campo nativo, mas sim uma união dos dois. Existem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer o manejo do campo nativo com a adoção enfim, de leguminosas. Enfim, existem várias formas de você manejar, mas isso vai do produtor, né? Que é um pouco de ele fazer a leitura de quais recursos ele pode ter ali naquele campo, né? E quanto ele pode investir dentro desse campo. Então, você pode ter um campo solteiro, um campo nativo, mas você pode melhorar ele com adubações, você pode melhorar ele com a utilização de outras culturas, tá? Mas isso depende do interesse do produtor, né? Até onde ele quer ir, né, em termos de intensificação desse sistema. Olha só mais uma dúvida minha pegando esse gancho. A questão da altura de pastejo, quando se trata de um campo nativo que tem outra cultura implementada junto, como que fica essa situação assim de medir ali a altura ideal de pastejo? Essa é a grande crise, né, do nosso grupo, mas a gente avalia geralmente com a estrutura com a estrutura, agora fugiu o nome, mas com a estrutura sem ser a estrutura de toceira, a estrutura basal. Josi está aí, me responde. Josiane, dá uma cola, ela vai dar. Mas a gente trabalha com essa altura de manejo, né, com diferentes ofertas, né? Então a gente tem altura ótima entre 12 centímetros, né, Josi? Então esse extrato inferior, lembrei, o extrato inferior que é manejado, tá? E a gente maneja essas ofertas a partir do extrato inferior. Só que a gente viu, né, que existe uma influência desses outros estratos, né, desses estratos superiores. Então a gente está trabalhando também agora com proporção de toceira, né? Eu vou esperar a Josi terminar porque é da área dela, vou esperar ela terminar de escrever. Mas a gente trabalha também com essa questão das proporções de toceira e quanto que isso pode influenciar na questão do ajuste de carga desses ecossistemas, porque os animais eles também comem toceiras, né? Deixa a Jus escrever aí. Claro. Mas pode continuar nas perguntas.
8 e 12 centímetros de trave inferior e até 35% de área, tá? A altura do manejo seria ótimo. Tá bom. Obrigada, Jusa. Obrigado, Jusa. A próxima pergunta é da professora Verônica. É possível diferenciar, avaliar a sustentabilidade, né, considerando as dimensões ambientais? Ela pediu para desconsiderar? Na seguinte, não? Isso, agora eu estou na que é certa. É meio parecido o início. Isso. E travou? Eu acho que a Melanie travou. Travou. Quer que eu leia a pergunta, professora? Posso ler? Pode ser. Então tá. É possível diferenciar, avaliar a sustentabilidade considerando as dimensões ambiental, econômica e social entre sistemas produtivos, por exemplo, ILP e Rotatino? Sim, é possível. A gente tem uma ferramenta que a gente utiliza hoje, isso parece até pergunta casada, né? Mas não foi, a gente não combinou. A gente tem uma ferramenta que é o SAFA, né? Uma ferramenta da FAO, que ela avalia essas diferentes dimensões, né? Então a gente tem pontos um questionário que a gente passa para esses produtores, né? Hoje a gente já avaliou mais de 1.200 produtores com essa ferramenta, né? Para saber se esses produtores eles estão fazendo a produção de forma sustentável. Então é um questionário que a gente passa para eles, né? E a gente vê quais são os pontos fortes, né? E os pontos fracos na produção dentro dos diferentes arranjos, né? Então a gente tem questões relacionadas à utilização de recurso, questões relacionadas a aspectos sociais, né? Se eles têm, se existe governança, né? Se eles têm apoio da comunidade, enfim, como eles se organizam, são diferentes aspectos, né? Para ver a questão de pontuar quais são os pontos fortes, né? E os pontos fracos, e tentar avaliar a sustentabilidade desses produtores. Voltou. Voltei, desculpa, tive um problema com a conexão. Tranquilo. Então, essa foi a pergunta anterior da Verônica, né? Uhum. Tá, então agora eu vou passar para a próxima. Já respondeste? Já. Te interrompi, desculpa. Eu não sei se eu respondi, professora, mas esse SAFA é uma ferramenta da FAO, tá? Ele está disponível, né? E depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas é um questionário que a gente passa, né, para avaliar a sustentabilidade desses produtores. Aproveitando o gancho, vocês têm algum resultado comparando os sistemas? Temos, a gente tem diversos resultados que a gente trabalhou em diversas localidades, né, para avaliar. A gente pode passar aqui depois, mas basicamente eles têm problemas, né? Alguns produtores têm problemas em questões, vai muito da questão geográfica, né? Alguns que estão relacionados à governança têm problemas de gestão, outros têm alguns problemas ambientais, né? Mas assim, no geral, né? Todos esses produtores, a maioria deles, eles produzem de forma sustentável, tá? De forma geral, assim, quase 100% dos produtores eles produzem de forma sustentável. Certo. Então, a próxima pergunta também é da professora Verônica. A exemplo da França, com rebanho leiteiro, temos dados nacionais? Isso porque a produtividade leiteira do rebanho Laufone no Brasil é bem menor que a francesa. Não é muito a minha área, mas eu não tenho esse dado, professora. Não sei se alguém aqui na plateia pode colaborar, mas não tenho esse dado. Tá? Mas o que eu quis trazer, né, do estudo é que mesmo eles tendo toda a questão dos subsídios, eles ainda estão tentando otimizar, né, a autonomia desses produtores, né, em ver como que eles melhoram a utilização desses recursos, né, e como eles ficam menos dependentes de recursos externos, né. Então, não sei por que o rebanho daqui ele tem uma menor produtividade se a gente compara com lá. Não sei se são questões ambientais, eu não vou chutar. Eu fiquei pensando nisso, principalmente quando tu falaste da eficiência, né? Que a eficiência está associado às questões de emissões, também de otimização do sistema produtivo. Pelo que eu tenho visto das médias do que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, os rebanhos leiteiros daqui, talvez por questões de cruzamentos também, ainda por trabalhar normalmente reprodutores de raças leiteiras com fêmeas de raças normalmente para corte ou raças
corte lã, né, raça mista, elas têm uma produtividade, às vezes, 10 vezes menor que a produtividade francesa. Nossa. Então, isso, com certeza, influencia muito na eficiência, né? Sim, total. A emissão, né, a emissão ela é um indicador de que aquele produto, né, que é produto leite ou produto carne, ele não está sendo bem convertido, né? Então, se a gente perde energia para o sistema, a gente está deixando de produzir, né? Então, a gente medir emissão é uma forma da gente medir também se aquele sistema está funcionando, né? A gente não está medindo ali ao acaso para tentar ver só quanto que está produzindo. É para tentar ver também se, em termos ambientais, esse sistema produtivo está sendo prejudicial e não gerar produção, né? Não sei se eu me fiz entender. E tu estás na maior região produtora de leite ovino de Santa Catarina, né? Ah, sim, não só de ovino, né? Bovino também. Eu sou professor aqui de bovino de leite. Bom, então eu queria perguntar aos nossos espectadores se alguém tem mais alguma pergunta. Daí eu aguardo um pouquinho, vocês colocarem aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta ou consideração para o nosso palestrante. Eu só gostaria de pedir para o William se ele poderia deixar para nós o link daquele trabalho. Qual deles, professora? Tu falaste tanto da França, né, dos diferentes sistemas e das formas de mensuração. Eu vou passar minha palestra toda, então, né, os slides. E Mas passo igual ela vai ficar disponibilizada depois no YouTube, né? Deixa eu ver aqui. Só porque daí fica o link marcado. Eu acho que os outros artigos tu tens os títulos, né? Eu posso passar pelo ResearchGate? Pode. Então tá, já passo aqui. Esse é o da França, né? Era esse, professora? Isso. Esse é o pesquisador que está trabalhando lá com autonomia, né? Nessa região de Roquefort, que é uma região importante, produtora de queijo. Sim, obrigada. De nada. Bom, então a princípio não temos outras questões aqui no chat. Queria novamente agradecer a sua presença, a sua palestra, foi muito bom. A troca de informações, muito legal. Queria passar alguns recadinhos aqui aos nossos espectadores que nos notas compartilhadas que escrevam o nome por completo para emissão do certificado. O certificado vai ser emitido até dia 20 de dezembro. Também até dia 20 de dezembro foi estendido o prazo para submissões de resumo expandido e também artigos no Eventry. Agora vou passar a palavra a Daniele para finalizar aqui o nosso segundo dia de evento e último. E novamente, então, agradecer em nome do grupo. Muito obrigada a todos e ao William. Obrigada. Obrigado. Então, chegou ao fim o nosso evento. Muito obrigada pela ótima palestra, William. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todas as informações e compartilhamento de ideias. E aos telespectadores, agradeço a presença de todos. Foi muito bom ter a presença de vocês aqui conosco. E lembro de quem não colocou o seu nome completo na lista de presença, por favor, coloque nas notas compartilhadas, que ficam no canto superior esquerdo da tela, o nome completo, para poder ser gerados certificados, que serão até o dia 20 de dezembro. E também lembro a todos de nos seguirem nas nossas redes sociais, no Instagram, @neperurgs, e no Facebook Neperurgs, para sempre estarem em contato com a gente, vendo os nossos eventos, nossas publicações e nossas novidades. Novamente, agradeço a todos pela presença, agradeço a todos os palestrantes e todos os envolvidos no evento. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, até mais. Professor William, muito obrigada. Obrigado, professora. E muito sucesso. Também, para todos nós. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. Tchau para vocês. Tchau.